Bom, então você tem aqui uma associação em paralelo de dois resistores, R1 igual a 2 ohms e R2 igual a 8 ohms. Sendo I1 igual a 4 ampere, a corrente no primeiro resistor determine. Bom, então ele falou que 4 ampere, esse cara aqui, ó, é a corrente que passa no primeiro resistor. Beleza? A pergunta é a tensão da associação, tensão ou DDP. Beleza? E aí, como que vocês começariam essa questão aqui? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão de como começar esse exercício? Bom, pelo jeito não, né? Vocês não falam nem que não, nem que sim. Pelo jeito, não. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, a primeira coisa que você tem que observar é que mandaram aqui? Não, João, aqui não é uma questão de leis de Newton, né? Então não inicia se marcando forças, é uma questão de circuito elétrico. Então aqui você tem, primeiro, identificação da associação, certo? A associação é paralelo. Então você sabe que pelos resistores serem distintos, a corrente ela se divide. Ela se divide e isso faz com que a corrente em cada resistor seja diferente e a DDP nos resistores seja a mesma. Então, anotando aqui, a DDP total é igual a DDP no resistor 1, que é igual a DDP no resistor 2 nessa questão. Portanto, se a DDP é a mesma e ele pede essa tensão, eu posso usar na letra A primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu quero saber a tensão total. Mas eu posso usar simplesmente o resistor 1 e a corrente 1 que passa por ele. Se eu souber a corrente que passa ali naquela resistência, eu sei o valor da DDP. Então, o U é igual a resistência 1 vale 2 e a corrente que passa ali vale 4. Então, a DDP total vale 8 volts. Pronto, acabou a questão da letra A. 8 volts. O que mandaram aqui? Professor, bom dia. Giovanna Espada. Tudo bem, Gi? Bom dia. Tudo bem, gente? Com a letra A dessa questão? Tranquilo, né? Vamos ver agora a letra B? Na letra B, a pergunta é a resistência equivalente. Então, pergunta resistência equivalente. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós já temos a DDP total, porém, quando a pergunta é resistência equivalente, galera, é bem tranquilo. Você só precisa ver qual é o tipo de associação. A associação ela é em paralelo. Então, recordando aqui para vocês, a gente tem que lembrar que 1 sobre a resistência equivalente para paralelo, tá, gente? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esse aqui é um jeito de você calcular, tá bom? E você pode usar essa equação de cima para quantas resistências você tiver. O segundo jeito de você calcular, o que eu acho mais viável e mais interessante, é utilizar o produto pela soma. Então, a resistência equivalente aqui de A até B vai ser o produto de R1 e R2 dividido pela soma de R1 com R2. R1 mais R2. Então, você tem
esses dois jeitos de se resolver essa questão, essa pergunta, quando a associação é em paralelo. Então, eu vou usar o segundo jeito, vou usar esse jeito aqui, ó. Vamos ver a resistência equivalente? Resistência equivalente, igual. Produto, então, 2 vezes 8, dividido pela soma, 2 mais 8. Então, nós ficamos com 8 vezes 2, 16. 8 mais 2, 10. 16 por 10, 1,6. Unidade de medida, ohms. Então, 1,6 ohms é a resposta do item B dessa questão aí. Sim ou não, galera? De boa, né? Legal. Próximo item. A corrente total na associação. Então, a pergunta agora é a corrente total. É o I que saiu de um polo e chegou no outro, né? Portanto, a gente vai ter que lembrar do que a gente já viu em relação à primeira lei de Ohm, que é o seguinte. Você tem que se recordar que essa é a letra C, né? A pergunta é a corrente total. Por que o total? Ele só me deu uma parte da corrente porque ela se dividiu. Ele me deu só a parte que subiu. Eu não sei quanto que veio aqui para baixo. Tá bom? Bom, aqui você tem alguns jeitos de resolver. Tá? Fica a seu critério a forma que você vai resolver aqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou responder duas coisas de uma vez só. E eu vou relembrar um conceito com vocês. O conceito que a gente iniciou a aula de hoje. A DDP total é a mesma em cada um dos resistores, em paralelo, certo? Você já calculou a DDP e viu que a DDP total vale 8 volts, certo? Bom, se ele quer a corrente total, eu vou relembrar esse conceito da primeira lei de Ohm. A DDP total é igual à resistência equivalente do circuito vezes o I total. Então, se a DDP total é 8 e a resistência equivalente deu 1,6, pronto. Você acha direto o I total. Então, o I total é 8 dividido por 1,6. Quanto que dá isso aqui? Dá 5, né? Então, isso aqui dá 5 amperes. Esse é um jeito de se resolver essa questão. O I total valendo 5 amperes. Qual é a outra forma da gente resolver isso? A gente pode pensar na relação que, se o U total é igual a DDP1, que é igual a DDP2, eu vou olhar agora só para a segunda parte do circuito. Só para a segunda parte do circuito. Eu sei que DDP2 é igual a resistência 2 vezes I2. Aliás, isso aqui deve ser a pergunta de algum item, tá? A corrente que passa aqui no 2. Se as DDPs totais, se a DDP total é igual a DDP1, que é igual a DDP2, eu posso pegar esse 8 volts e substituir aqui. Certo? Quanto vale R2? R2 vale 8 também. E o I2, que é a corrente que passa aqui, ó. I2 é a corrente que passa só nele. Será quanto? Veja, 8 está multiplicando, vem dividindo, 8 dividido por 8, 1 ampere. Bom, agora que eu sei a corrente que passa aqui, lembrando do último conceitinho que a gente viu, que a corrente total no circuito em paralelo é igual à soma I1 mais I2. Então, se a corrente 1 vale 4 ampere, a corrente 2 vale 1 ampere, a corrente total continua dando 5 ampere. É a segunda forma de fazer isso.
É legal você fazer desse jeito aqui, que eu fiz agora, porque aí você relembra desse conceito aqui, que a DDP total que você tem no paralelo equivale a DDP em cada um dos resistores. Tudo bem, gente? Que dá a mesma coisa, você escolhe a forma que você vai resolver. Alguma dúvida? Legal. Beleza. A corrente total, a corrente 2 a gente acabou de calcular e acabou a questão número 7, né? O que eu vou fazer aqui, para não ter que ficar entrando e saindo, eu vou fazer o seguinte, ó. Assim fica melhor. Deixa eu recortar aqui, ó. Prontinho. Fica melhor assim, né? Aí eu já deixo esse carinha aqui. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos ver essa questão número 8 aqui, ó. E aí eu vou querer que vocês vão me respondendo, tá? Como você já viu como que faz, agora você participa mais, tá? No circuito esquematizado, determine a intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores quando os pontos A e B forem submetidos a uma DDP, uma tensão constante de 36 volts. Então vamos anotar isso aqui. De A para B está sendo aplicada uma DDP aí, está sendo fornecido uma energia aos elétrons de 36 volts. Então eu vou anotar aqui em cima que a DDP total é igual a 36 volts, certo? Bom, aí você tem esse arranjo de resistores, tá? Vamos ver as perguntas aqui. Ah, não, é uma pergunta só, né? Determine a intensidade da corrente. Eu achei que era A, B, C, D. Determine a intensidade da corrente em cada um. Em cada um. Ó, em cada um dos resistores, certo? Então, a gente vai ter que usar o que a gente sabe de circuito aqui para resolver. Então, vamos lá. A DDP é aplicada de A para B, né? Então, eu vou facilitar um pouquinho para vocês aqui, ó. A, B. Da onde sai a corrente? De A ou de B? Isso, de A, sempre do polo positivo. Então a corrente sai do A e ela não sai de qualquer forma. Ela sai como corrente total. Certo? Bom, o que acontece depois, gente? Fala para mim. O que vai acontecer com a corrente? Ela encontra um ponto aqui, não encontra um ponto de 3 caminhos possíveis para ela. E para onde que ela vai? Para os 3 caminhos, né? Então ela vai subir aqui em parte. Eu vou chamar essa parte de I1. Ela vem reto. Aqui vou chamar de I2. E a outra parte dela desce. Vou chamar de I3. As 3 partes da corrente passam nos resistores. Quando chegam aqui novamente nesse ponto, se encontram, certo? Então, eu vou ter novamente aqui, ó, o I1 chegando, o I2 chegando e o I3 também, ambos chegando nesse ponto em comum que a gente pode chamar de nó, tá bom? É um nó no circuito que vai ter uma ramificação, para que depois se juntem novamente e virem a nossa corrente total. Até aqui, tudo bem, gente? Você está vendo que você tem que rabiscar o circuito, né? Não, você não vai resolver só olhando, você vai rabiscar, você vai pegar o seu lápis e você vai seguir o caminho da corrente. Sempre anotando aonde você está chamando de parte 1, aonde você está chamando de parte 2 e por aí vai, tá bom?
Então, dando sequência. A partir do momento que você deu nomes às coisas aqui, você pode começar uma análise, ok? O que vocês fariam agora? Dá destaque aqui que a gente já tem esse dado aqui. Ó. Gente, olá, bom dia. O que vocês fariam agora? Usaria a fórmula... Ixi, pulou aqui que eu não... João, atenção, tá aqui já, ó. Já foi fornecida. Usaria a equação R igual a U por I para calcular o I. Quer calcular o I? Dá para fazer, dá para calcular o I total. Calcular a tensão, não, foi o que eu falei, João, a tensão já está aqui. Descobrir cada corrente, beleza. Você pode tentar descobrir cada corrente aqui. Mas, como que você faria isso? Esse é o grande ponto. Como que você calcula? Porque se você aplica uma primeira lei de Ohm em cada um, seria o mais comum a se fazer. Aqui, ó. Você já tem a resistência, né? É assim que você vai calcular, né? É assim que você acha cada uma das correntes, concorda? Porque você aqui, colocando cada valor respectivo de resistência e cada valor de DDP, você acha os valores de 1, e 2 e 3, né? Que são as perguntas, né? Aqui, ó, I1, I2 e I3. Concordam? O que vocês fariam? Vamos lá, gente, eu quero saber de vocês. A Duda falou que ia colocar cada um desses, eu coloquei aqui, né? O Matheus falou calcular cada uma das correntes, é para isso que a gente colocou as equações. Beleza, e agora? Gente, se você estiver falando, eu não estou conseguindo te ouvir, tá? Porque minha saída de áudio tá ruim. E agora? Substitui? Substitui o que no que? O total no lugar de 1, o 2 e o 3? É isso? Aí você erra aqui se você fizer isso. Exatamente pelo que a Duda falou agora. Olha só. Esses caras aqui têm correntes diferentes passando por si. Então eles estão em paralelo. Mas e antes aqui, ó? Você não tem um resistor aqui? E depois, você não tem outra resistência aqui? Ah, então significa que quando a corrente sai e bate aqui, ela já gasta uma parte de 36. Então você não tem o valor da DDP na parte em paralelo. Você não sabe. Você não sabe ainda. Porque você tem um gasto desses 36 volts aqui, ó, antes de termos a parte em paralelo. Por que podemos fazer isso no outro? Porque o outro só tinha paralelo. Aqui nós temos o resistor de 1 ohm em série com o arranjo triplo de resistores em paralelo, em série com o resistor de 4 ohms aqui. Então, um circuito misto. Esse circuito é misto, Duda. É série e paralelo. O que você pode fazer? Você pode reduzir ele, né? É o que a gente vai fazer agora. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Você vai ter um circuito assim, né? Tem a resistência de 1 ohm aqui, certo? Aí aqui tem uma divisão, não tem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ir
reduzindo esse circuito. Ah, mas como assim reduzindo esse circuito? Presta atenção. Só para você entender. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o resistor de 1 ohm, certo? Aqui vai ser um que eu não sei, aqui vai ser um resistor de 6 ohms. E aqui no final, um resistor de 4 ohms. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou achando a resistência equivalente desse circuito. Por que eu falei que eu não tenho esse cara aqui? Porque é o que eu vou fazer primeiro. Eu vou colocar até em verde, ó. Eu vou resolver essa parte do circuito aqui de resistência equivalente primeiro, tá? Então, a resistência equivalente 1 será calculada como produto pela soma. Produto pela soma. 2 mais 3. Então, isso aqui dá 6 quintos ohms, ok? Então, eu sei que esse cara aqui é 6 quintos. Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver essa parte aqui do circuito. Ó. Como que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar assim, né? Opa. Resistor de 1 ohm novamente. Vai ter um no meio que eu não sei. E no fim um resistor de 4 ohms. Ó. Aqui é o A. Aqui é o B. Eu sei que aqui é 1 ohm. Aqui é 4. E aqui no meio eu não sei. O que eu vou fazer? Vou resolver essa parte aqui. Vou calcular a nossa segunda resistência equivalente, que é a resistência equivalente paralelo ali também. Resistência equivalente 2 será produto pela soma. Então, 6 quintos vezes 6 sobre 6 quintos mais 6. Isso aqui vai dar 6 vezes 6, 36 quintos. Dividido pelo quê? Bom, aqui eu vou igualar os denominadores. Eu vou multiplicar esse segundo cara aqui por 5 em cima e embaixo. Lembrando que embaixo é 1, né? Então, isso aqui fica 6 quintos mais quanto? Se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, 6 vezes 5, 30 sobre 5. Então, isso aqui dá novamente 36 quintos sobre 36 quintos, isso dá 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então, eu sei que a resistência aqui no meio vale 1 também. Agora, veja, está tudo em série. Vou resolver essa parte aqui, por fim, e teremos a resistência equivalente do circuito. Então, a resistência equivalente final... Sacou? A resistência equivalente final é simplesmente uma soma direta, né? Então, 1 mais 1 mais 4, 6 ohms. Agora que você tem a resistência equivalente, tranquilinho você acha o I total. O U total é igual a resistência equivalente vezes I. Então, o U total é 36, a questão deu. Resistência equivalente 6. E o I total você quer descobrir. Então, o seu I total, 36 dividido por 6, dá 6. 6 amperes. Agora, olha que interessante. Você já não tem agora o I total? O que você pode fazer? Se você vier aqui, ó, e aplicar uma primeira lei de Ohm aqui, você tem o I e tem o R. Você sabe o U. Você sabe a DDP que ele gastou aqui. Se você vier nessa parte do circuito e calcular o U de novo, você tem o R e você tem o I que passa aqui. Você acha a outra DDP, o outro gasto. E aí você sabe que o total é 36, gasta uma parte aqui na primeira parte amarelo, gasta outra parte na segunda, você sabe o quanto sobra
para a parte em paralelo. O quanto sobrar será suas DDPs o 1, o 2 e o 3. Dessa forma, tendo as DDPs e tendo as resistências, vocês acham os Is. Tá? Não vai dar tempo da gente fazer. Na próxima aula, eu termino essa questão aqui e a gente mata a parte de circuitos elétricos. Tudo bem, gente? Beleza? Tenta resolver, tá? Aplica uma primeira lei de Ohm aqui nessa parte amarelo, outra lei de Ohm aqui, para saber o gasto. O que sobrar dos 36 está sendo usado aqui no paralelo, que é o seu 1, o 2 e o 3. Aplica as primeiras leis de Ohm e acha cada corrente, que é a pergunta da questão. Tudo bem, galera? Vocês mandaram aqui que beleza, beleza, tudo de boa. Então, é isso, tá bom?